Eu moro em Nova Jersey, onde há muitas florestas. Estava em uma área abandonada que já foi um parque estadual. O lugar tinha várias seções. Parte era um pântano e outra parte tinha pinheiros perfeitamente espaçados. Eu estava nesta última parte, caminhando como de costume. Parei e sentei num toco para comer uma maçã, e depois continuei andando, como normalmente fazia há anos. De repente, olhei para a base de uma das árvores altas e finas e vi um pequeno abrigo, uma espécie de mini barraca feita de galhos. Abaixei para olhar dentro e vi ossos de pássaros lá dentro. Esse abrigo tinha apenas uma abertura triangular, e os lados eram feitos de pedaços de galho e casca de árvore muito bem organizados. Levantei e olhei ao redor, e praticamente em todas as árvores que conseguia ver, havia mais desses abrigos. E em alguns, havia mais ossos de animais. Me levantei e senti que estava sendo observado. Já tinha estado ali dezenas de vezes e nunca senti esse tipo de instinto de alerta. Falei em voz alta que estava armado e que estava saindo dali imediatamente. Continuei sentindo aquele olhar em mim, mesmo quando já estava no meu caminhão, a uns 3 quilômetros de distância, embora eu realmente não tivesse nenhuma arma. Correr parecia a pior ideia naquele momento. Para dar mais contexto, sou um homem, e na época estava bem forte. Essa área fazia divisa com a reserva indígena Hannas, na região centro-sul de Nova Jersey. Voltei lá alguns anos depois e parecia tudo normal. Bem atrás da minha região fica uma velha estrada de terra, difícil de acessar, a menos que você saiba fazer a curva para outra estrada antiga que passa por trás da mina de carvão onde trabalho. Se você seguir essa estrada até chegar a uma bifurcação, pode virar à direita para Hale Creek ou à esquerda para Mount Cowan. Mount Cowan não é muito uma cidade hoje em dia. É só um pub no meio do nada. Houve uma cidade lá uma vez, mas todo mundo foi embora quando a linha ferroviária se mudou para a costa. A ferrovia era o único motivo pelo qual a cidade existiu por tanto tempo. Mas essa não foi a origem do lugar. Lá no começo dos anos 1900, um prospector chamado Thomas Cowan encontrou ouro nas colinas. Ele reivindicou o local e se estabeleceu lá com a família. Alguns aborígenes locais o encontraram morando em suas terras e não ficaram felizes com isso. Eles o atacaram, jogando pedras pelas janelas e provocando-o. Bem, Thomas saiu e matou todos eles. Em seguida, tomado pelo arrependimento, ele se sentou na varanda e atirou na própria cabeça, espalhando seus miolos pela parede. Avançando para o ano de 2021, eu estava trabalhando em Hale Creek, na equipe de manutenção, fazendo uma sequência de 7 noites de turnos de 12 horas e quase não dormindo. Naquela tarde, saí do alojamento na mina, ainda me sentindo péssimo, pronto para a longa viagem de volta para casa. O crepúsculo caiu, e com o anoitecer, eu estava dirigindo pelo que parecia ser uma eternidade, tentando encontrar a entrada da velha estrada que passa por trás da mina Gunyela, mas ela nunca apareceu. Continuei dirigindo por horas, em uma estrada completamente desconhecida, que começou a ficar cheia de curvas e tão estreita que o meu pequeno Kia Rio mal passava sem arranhar nos galhos das árvores que cercavam o caminho. Eu estava definitivamente perdido. Parei para verificar o Google Maps e, claro, não tinha sinal. Achei que talvez tivesse passado do ponto e que a entrada era um pouco mais à frente, então continuei. Depois de um tempo, vi uma placa enferrujada que dizia Mount Cowan, 15 quilômetros. Eu pensei, ok, fui longe demais para o interior, melhor voltar. Mas antes que eu pudesse fazer isso, vi à minha direita a entrada de algo que parecia um cemitério, com um velho arco enferrujado e letras quase apagadas, dizendo Descanso de Betsy. A curiosidade me venceu, então virei ali para dar uma olhada rápida. Claro que havia uma estrada em formato de U ao redor do velho cemitério, cheio de lápides de gerações de fazendeiros e trabalhadores que deviam ter trabalhado nas fazendas da região. Aquilo me deu arrepios. Assim voltei rapidamente para a estrada. Continuei dirigindo, torcendo para encontrar a bendita bifurcação logo. Passou mais de 1 hora.
E então, meu pior medo aconteceu. A luz de combustível piscou no painel. Eu estava no meio do nada, já era meia-noite, e sabia que ninguém me encontraria por dias se eu ficasse sem combustível. Fiquei apavorado. Isso é o Outback da Austrália, onde ficar sem combustível, comida ou água é praticamente assinar seu certificado de óbito. Só tinha alguns sanduíches que peguei no refeitório do acampamento e uma garrafa d'água, melhor que nada, mas não o suficiente para durar dias perdido. Então, continuei dirigindo, extremamente cuidadoso para não acelerar demais nas curvas e buracos. Enquanto dirigia naquela estrada solitária, vi uma sombra de relance, mas ignorei, focado na estrada. Então, ouvi um som de asas batendo e um zumbido acima do carro. Olhei para cima e vi uma criatura que parecia um morcego gigante com olhos vermelhos, voando diretamente acima. Fiquei tão assustado que acelerei, mas a coisa acompanhava o carro facilmente, flutuando até o lado da janela do motorista, onde me encarou com um olhar ameaçador. E num piscar de olhos, desapareceu na noite. Acelerei até o limite e quase chorei de alívio ao ver as luzes da mina Jella CPP iluminando a escuridão. Finalmente, encontrei a bifurcação que precisava para voltar para casa. Cheguei em casa de manhã e contei para minha parceira o pesadelo que vivi. Ela estava esperando por mim na noite anterior e meu celular estava cheio de chamadas perdidas. Pedi desculpas, explicando que nem verifiquei o celular, pois estava sem sinal a maior parte do trajeto. Nos meses seguintes, tive pesadelos recorrentes com a criatura. Acordava à noite suando, e minha parceira me perguntava o que estava acontecendo. Disse a ela que o incidente tinha mexido comigo. Eu sabia que não ia superar aquilo, até enfrentar de novo. Então, conversei com minha parceira, e decidimos voltar ao lugar e investigar. Partimos às 18h30 e levamos tudo o que precisávamos para a longa viagem. A primeira parte da aventura foi divertida. Parecia que eu estava em uma corrida no rally, desviando por curvas e subidas. Quando chegamos na bifurcação, pegamos a esquerda para o norte e mais tarde, a oeste. Quando chegamos ao velho cemitério, perguntei se ela queria entrar, mas ela estava nervosa, então continuamos. Seguimos em frente, agora sem sinal, e num trecho em que a estrada praticamente sumia, mas parecia um campo aberto. Tive que dirigir a 40 km/h para evitar buracos. Comecei a achar que a viagem toda tinha sido um erro, quando a estrada voltou a ter mais compactação e vi uma placa indicando que estávamos em terra aborígene e assim permaneceria até o fim dos tempos. A viagem continuou, e horas haviam se passado. Estávamos mais perto do nosso destino. Para ter uma referência, mudei a função do carro de Bluetooth para rádio para escanear as frequências FM e AM em busca de algum sinal de vida. Nada. Pensei, bem, vou checar de novo em 1 hora. 1 hora se passou, então verifiquei novamente, escaneando, até que uma voz abafada e distorcida surgiu no rádio, seguida pelo som doce da música. Era Highway to Hell, do AC/DC. Que apropriado, pensei. Checamos o Google Maps e tínhamos 2 barras de sinal. Segundo ele, estávamos a cerca de 30 minutos de uma bifurcação na estrada. Uma direção levava ao oeste para Never Never e a outra levava a Mount Coolum. Que bom que verificamos. Assim, seguimos para o oeste e, sem dúvida, lá estava a bifurcação, mas sem placas indicando qual caminho seguir. Apenas uma estrada ligeiramente mais compacta e larga que a outra. Mantivemos o rumo na estrada em que estávamos, e ao longe, vimos um leve brilho no horizonte, uma luz amarela fraca. À medida que nos aproximávamos da luz, percebemos que era uma antiga estação de serviço à esquerda da estrada de terra. A fachada parecia completamente vazia, exceto por um caixa registradora e um balcão. Havia uma placa indicando que virar à direita levava a Collinsville e à esquerda ao oeste, para Never Never. Parei no acostamento direito, em uma área de terra marcada pelos caminhões que já haviam parado ali. Verifiquei o marcador de combustível, meio tanque. Olhei para a velha estação de serviço abandonada, procurando sinais de vida além do fraco brilho das luzes fluorescentes acima das bombas enferrujadas, que pareciam não ser usadas desde os anos 80. Então vi uma figura saindo de um cômodo ao fundo. Uma senhora frágil e idosa,
com o cabelo desgrenhado e desgastado. Parecia que tínhamos acordado ela, e já era quase 11h30 da noite. Ela parou na porta da fachada abandonada e ficou ali, apenas nos encarando. Pensei que seria melhor perguntar se havia alguma chance de abastecermos, então me aproximei e abaixei o vidro. Ela veio para fora, com muita hesitação, e eu perguntei: "Desculpe, sinto muito se a acordamos. Só queríamos saber se você tem algum combustível." Ela ficou lá, me encarando, com o rosto marcado pelo clima árido do Outback. "Não tem combustível aqui. É melhor vocês irem embora." Algo parecia errado. Havia uma tensão entre nós. Então respondi: "Ok, obrigado e desculpe." Subi o vidro e saímos dali. Continuamos dirigindo e passamos por um pub antigo no centro do que uma vez foi uma cidade. Havia várias carretas rodoviárias estacionadas ao redor, como se estivessem protegendo o pub com uma parede de aço e borracha na escuridão desoladora. À direita, apareceu uma mesa de piquenique com uma cobertura de zinco, do lado da única estrada pavimentada de toda a área, e mesmo assim, ela era estreita. Quando finalmente chegamos a Mount Coolum, encontramos um antigo pub, Outback, que servia também como loja e posto de correios. O mais notável sobre o pub era sua varanda impressionante, que cercava todo o nível do chão e era feita de madeira sólida e envernizada. Quem quer que fosse o dono, claramente havia preservado bem, pois era tudo o que restava da cidade, além do posto de gasolina, que agora era a casa de um casal idoso. A iluminação ali deixava claro que o lugar não era convidativo depois de escurecer, com apenas 2 postes de luz em toda a área, iluminando pequenas partes da estrada em forma de laço. Definitivamente, você não iria querer estar lá sem faróis. Demos uma volta rápida e percebemos que era tudo o que havia ali. Então começamos a voltar para a estrada rumo à casa. Minha parceira disse para parar. Assim encostei novamente. Ela encontrou no Google Maps um atalho para casa, que nos levaria por uma estrada de terra ao oeste da bifurcação. Depois de cerca de 50 quilômetros, outra bifurcação surgiria, e ao tomar a via à esquerda, estaríamos de volta ao caminho de casa. Seguimos por ali, e meu Mitsubishi ia bem com pouco combustível, o que me deu confiança de que conseguiríamos voltar. Na volta, a viagem foi outra vez longa e lenta. Em alguns pontos eu dirigia a 20 km por hora, para contornar as curvas e trechos acidentados. A estrada passava por propriedades de pecuária a céu aberto, e, em outras áreas, a vegetação ficava mais densa perto de riachos e zonas de escoamento. Quando fizemos a curva à esquerda, um grande animal saiu correndo da vegetação e passou bem na frente do carro. Parei bruscamente, e à luz dos faróis, vi uma vaca enorme. Fiquei paralisado. Aquilo foi muito próximo, e se tivéssemos batido, seria perigoso. O resto da viagem foi monótono, exceto por um trecho de estrada bem asfaltada, que serpenteava pelo mato denso. Eu fiquei impressionado com a qualidade do asfalto, mas logo estávamos de volta à estrada de terra. Já era de manhã quando chegamos às interseções da estrada Goel, com sinais luminosos indicando as entradas para minas e fábricas de explosivos locais. Ao chegarmos em casa, com o primeiro raio de luz surgindo no horizonte, nos olhamos e encolhemos os ombros, como se disséssemos: "O que foi tudo isso?" Saímos do carro e entramos. Há uma sensação estranha lá fora. A desolação, a falta de tudo. Isso é o que realmente cria a tensão. Qualquer momento pode parecer iminente ao desastre, mas me deu o encerramento que eu precisava para colocar os monstros da minha cabeça em repouso. Seja o que for que eu vi naquela noite, agora está em paz. Cinco ou 6 anos atrás, tive um encontro realmente estranho na adolescência que nunca consegui explicar ou entender. Essa história acontece em Raleigh, Carolina do Norte. Perto do meu antigo bairro, há uma área de reserva natural que eu costumava frequentar com amigos e que se tornou nosso ponto de encontro e local para fumar. A reserva natural se chama Shenneck Forest. A área pertence e é administrada pela Universidade Estadual da Carolina do Norte e abriga alguns dos cavalos da escola veterinária.
Ela também funciona como um local de ensino e pesquisa para o Programa de Manejo Florestal da universidade. A própria terra tem uma história interessante antes de ser usada para os fins universitários, pois havia uma fazenda-prisão no local antes dos anos 1930. Mesmo antes dessa experiência, meus amigos e eu sempre brincávamos que a área tinha uma energia estranha e uma sensação peculiar. No estacionamento da reserva, havia um pequeno cemitério e uma casa abandonada, o que certamente contribuía para essa atmosfera. No entanto, nunca me senti assustado ou desconfortável no local e frequentemente ia até lá sozinho. Certa noite, estava prestes a encontrar uma amiga na reserva. Ela sairia tarde do trabalho naquela noite, então acabei chegando antes dela. Enquanto esperava, estacionei meu carro ao lado da estrada e o virei para ficar de frente para a entrada do parque. Atrás de mim estava o cemitério, e eu conseguia ver a área razoavelmente bem pelo retrovisor e pelo espelho lateral esquerdo. É importante mencionar que meu carro era o único lá, e não havia outros humanos à vista. Era um pouco mais de 7 da noite, em meados de outubro, e o sol estava quase completamente posto, começando a escurecer. Depois de chegar ao parque, fiquei sentado no carro por alguns minutos, mexendo no celular, para matar o tempo enquanto esperava. Após alguns momentos, algo chamou minha atenção no espelho lateral do carro, na direção do cemitério, atrás do veículo. Havia um pequeno fogo que havia começado no chão. Minha reação imediata foi sair do carro e pisar nas chamas para apagá-las. E foi exatamente o que fiz. Achei um pouco estranho o fogo ter começado aparentemente do nada, mas presumi que alguém tivesse jogado um cigarro antes de eu chegar. O fogo estava numa área onde havia folhas secas no chão, então essa era uma explicação plausível. Depois de apagar o fogo, voltei para o carro e continuei mexendo no celular. Já estava quase completamente escuro e o sol havia desaparecido no horizonte. Mais uma vez, algo chamou minha atenção no espelho lateral do carro. O fogo aparentemente havia reaparecido instantaneamente. Presumi que não tivesse apagado o primeiro fogo completamente e saí do carro novamente para tentar extinguir as chamas. Ao sair do carro, percebi que o fogo estava em um local separado do primeiro. Ele havia começado aproximadamente um pé atrás da primeira área queimada nas folhas. Ao perceber que o chão havia pegado fogo espontaneamente, não uma, mas 2 vezes, num cemitério à noite, comecei a me sentir um pouco assustado e voltei rapidamente para o carro para sair dali. Não me preocupei em apagar o segundo fogo, apenas coloquei o carro em movimento e olhei pelo retrovisor, a tempo de ver um terceiro fogo começando atrás do segundo, que ainda estava queimando. Dessa vez, vi o fogo começar com meus próprios olhos e saí acelerando do parque. Toda essa situação me deixou desconfortável e confuso. Na próxima vez que voltei à área depois dessa experiência, o chão ainda estava chamuscado em 3 lugares, alinhados em uma linha perfeitamente vertical. Esse evento não foi uma alucinação ou imaginação, e nunca ouvi falar de algo assim, ou vivi algo parecido nos anos seguintes. Desde então, tenho tentado encontrar uma explicação razoável para como isso poderia ter acontecido, mas não consegui. Não havia outros humanos por perto, e com o sol já baixo, não há como esses fogos terem começado por causa da luz solar direta. Não sou religioso, e não pratico espiritualidade ativamente, mas sinto que esses fogos espontâneos foram um sinal de que eu não era bem-vindo ali, pelo menos naquele momento. Essa experiência toda me deixou confuso por anos, e se alguém tiver uma explicação científica ou teoria para isso, eu adoraria ouvir. 2 anos depois disso, houve um assassinato em estilo de execução, exatamente no cemitério onde vivi essa experiência. Isso foi muito surpreendente para minha comunidade, já que todos considerávamos nosso bairro muito seguro, e nada desse tipo tinha acontecido na área antes. Atualmente, a pessoa responsável está detida e aguarda julgamento. A coisa mais estranha que já experimentei foi quando morava na Alemanha, criança, nos anos 70, vivendo em uma base militar dos Estados Unidos. 2 dos nossos lugares favoritos para ficar eram a guarita da polícia militar, perto da habitação da base, e as lindas florestas alemãs.
Naquela época, não era incomum encontrar um túnel ou artefatos da Segunda Guerra Mundial enquanto explorávamos as florestas. Uma experiência que se destaca aconteceu em uma área isolada atrás da base. Estávamos apenas caminhando, eu e meu amigo, quando encontramos alguém que reconhecemos. O homem estava caminhando na direção oposta à nossa e conseguimos ver claramente seu rosto, e ele também nos olhou. Já tínhamos visto aquele homem antes, e foi então que percebi. Passávamos muito tempo na guarita da polícia militar, e com isso, vimos muitos cartazes de pessoas procuradas na área. Naquele momento, havia um grupo de terroristas procurados que atuava na região, conhecido por envolvimento em bombardeios, sequestros e assassinatos políticos, com alvos que incluíam a Polícia Militar dos Estados Unidos e outros grupos. Fiquei aliviado ao saber que eles não tinham como alvo direto as vidas das crianças. O homem sabia que o reconhecíamos pela troca de olhares, mas em vez de nos perseguir ou tentar fazer algo, ele simplesmente continuou andando na direção em que ia, assim como nós. A tensão daqueles poucos segundos em que percebemos que estávamos cara a cara com um terrorista procurado, apenas passando casualmente por ele, deixou eu e meu amigo apavorados. Claro que corremos de volta para a guarita da polícia militar e contamos tudo imediatamente. Mas, como éramos crianças, eles não nos levaram a sério. Quando mencionamos um dos cartazes, algo como a terceira foto de baixo para cima à direita na guarita, eles sabiam que estávamos dizendo a verdade, mas naquele ponto já era tarde demais. Não sei se eles o pegaram ou não. Só fico feliz por não ter sido um alvo. Quando estávamos no ensino médio, no início dos anos 1990, costumávamos ir até um lago um pouco distante e passar a noite por lá. A gente fazia uma fogueira, contava histórias, fofocava, e quando ficávamos cansados, simplesmente dormíamos nos nossos carros. Numa noite, devia ser por volta das 11 da noite, decidimos fazer uma caminhada numa área densa de mata. Havia uma trilha, e éramos 4 pessoas, 2 garotas e 2 caras. Tínhamos lanternas, mas nem precisávamos usá-las, pois a lua estava bem brilhante. Então, eu ouvi algo que parecia uma música suave. Perguntei aos outros se eles também ouviam, e todos disseram que sim. Parecia aquela música de uma caixinha de joias, sabe? Daquelas que tem uma pequena bailarina que gira ao som da música quando você abre. Continuamos caminhando, tentando entender de onde vinha aquele som. E aí, bem no meio da trilha, lá estava, uma caixinha de joias branca com uma bailarina. Estava no meio do caminho, tocando música de forma sinistra. Ficamos assustados, viramos e começamos a correr. Mas logo paramos e decidimos voltar para onde ela estava. Mas a maldita caixinha tinha sumido. Não ficamos longe dela por mais de 40 segundos, e mesmo assim, já não estava mais lá. Voltamos correndo, apagamos a fogueira e fomos embora o mais rápido possível. Nunca quisemos descobrir quem tinha colocado aquela caixinha de música lá, ou por quê. Mas esse evento assustador deixou uma sensação muito amarga, e desde então, eu nunca mais quis acampar. Tudo começou com uma viagem para uma cabana remota, bem no meio das montanhas. Meu amigo, minha esposa, a amiga dela e eu decidimos escapar do agito da vida na cidade para um fim de semana de trilhas e sossego. A cabana era isolada, cercada por quilômetros de floresta densa, e o único caminho de entrada ou saída era uma trilha estreita e acidentada. Descobrimos que os inquilinos anteriores haviam sido evacuados de helicóptero por causa de uma emergência, deixando todos os seus pertences para trás. Eu e meu amigo decidimos descer a montanha a pé para levar as coisas deles de volta, uma caminhada de quase 5 quilômetros ida e volta. Enquanto estávamos fora, minha esposa e sua amiga decidiram explorar a área, seguindo uma das trilhas menos conhecidas. Quando voltamos, elas estavam nos esperando, visivelmente abaladas. Descreveram ter encontrado um flamingo decorativo no meio da trilha.
Um flamingo rosa brilhante, completamente fora de lugar. A trilha era remota. Elas não viram ninguém o tempo todo. E não tínhamos ideia de quem teria colocado aquilo lá ou por quê. Em algumas ocasiões da minha vida, encontrei pessoas em lugares onde ninguém deveria estar. Uma das experiências mais desconcertantes aconteceu enquanto eu acampava em uma área remota e acidentada. Era por volta das 2 da manhã, com uma leve névoa caindo. Eu só estava acordado porque estava tentando fazer uma fogueira para cozinhar a carne crua que tinha trazido. Estava frustrado e cansado quando, do nada, um homem apareceu, vindo da direção oposta. Sua presença imediatamente me pareceu errada, e eu fiquei em alerta. Ele explicou que havia se perdido e pediu se eu poderia levá-lo de jipe até o local onde queria acampar. A história fazia sentido, mas a situação era estranha. Ele tinha facilmente uns 70 anos, com uma mochila de estrutura de metal antiga e estava completamente sozinho. Ele parecia confuso e perdido, mas algo em toda a situação não me agradava. Apesar do meu desconforto, o convidei para passar a noite no meu acampamento, pensando que seria mais seguro para nós dois. Mas ele insistiu em chegar ao lago Green Pond naquela noite, e por algum motivo inexplicável, concordei em levá-lo. Eu nunca tinha ido por aquele caminho antes. Era mais uma série de poças de lama do que uma estrada de verdade. Mas mesmo assim, me vi aceitando. No meio da noite, enquanto nos preparávamos para partir, quis tirar uma foto para registrar aquele encontro estranho. Tudo parecia surreal, e eu precisava de alguma prova de que aquilo realmente aconteceu. A foto que tirei dele foi apontando para o mapa. Não sei se ele sequer percebeu que eu estava tirando, mas eu precisava capturar aquele momento. Dirigimos por quase 1 hora em silêncio, até que ele de repente disse: "Ok, aqui está bom." Deixei-o em um lugar remoto e observei enquanto ele desaparecia na escuridão. Na manhã seguinte, de volta ao acampamento, olhei para a foto, mas o homem não estava lá, só um borrão onde ele deveria estar. Aquilo me arrepiou até os ossos. Voltei ao lugar onde o deixei, mas não havia sinal dele. Sem pegadas, sem acampamento, nada. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Já pensei em encontrar aquela foto e compartilhá-la, mas sempre algo me impedia. Talvez eu realmente não queira saber o que aconteceu naquela noite. Em outra experiência inquietante, encontrei marcadores em uma área remota onde soldados da Guerra Civil haviam morrido. Não havia lápides, apenas entalhes grosseiros em rochas, simples e rústicos. Em uma delas estava escrito: Jack Smith, tiro de arma de fogo, marcando o lugar onde ele caiu. Era como se a própria paisagem tivesse guardado a lembrança de suas mortes, deixando para trás esses sinais quietos e perturbadores. Outra vez, sentei-me com 2 amigos observando um orbe, o que alguns poderiam chamar de fogo fátuo, pairando silenciosamente à distância. Ficamos olhando para ele por uns bons 30 minutos, ninguém ousando falar, hipnotizados e desconcertados pelo brilho silencioso. Tão repentinamente quanto apareceu, ele se desvaneceu, nos deixando na escuridão, sem sabermos o que tínhamos acabado de testemunhar. Cada uma dessas experiências já seria estranha o suficiente por si só, mas juntas, elas pintam um quadro do ambiente selvagem como um lugar cheio de mistérios, onde a realidade às vezes parece se dobrar. Aprendi a aceitar que algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas, e talvez seja melhor assim. Eu estava viajando para a costa da Carolina do Norte alguns anos atrás, com meus 2 filhos e minha irmã. Estávamos em uma estrada que passa pelo Dismal Swamp. Era uma estrada de 2 pistas, reta, mas ondulada. Essa é a melhor maneira de descrever. Tinha pequenas elevações, e mesmo seguindo em linha reta, quase parecia que estávamos surfando em ondas. Estávamos nessa estrada havia uma eternidade, e você podia ver a estrada se estender por quilômetros à frente. Em algum momento, o crepúsculo deu lugar à escuridão total. Olhei pelo retrovisor e vi faróis bem ao longe, atrás de nós. Esses faróis começaram a se aproximar rápido demais. Comentei sobre a velocidade do carro que estava se aproximando e todos no carro começaram a prestar atenção. Essa estrada era muito deserta.
Dos dois lados, havia apenas pântano. Antes de anoitecer, vimos algumas cabanas com pequenas pontes ligando a estrada às casas para atravessar os fossos do pântano. Comentei que esperava que nunca tivéssemos um pneu furado, porque não haveria onde parar. Então percebi que o carro estava quase encostando em nós, e todos no carro começaram a entrar em pânico, pois parecia errado. Por que diabos um carro estava nesse caminho deserto no pântano, tentando desesperadamente nos alcançar? Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram, e eu só queria que ele nos ultrapassasse. Quando chegou ao ponto em que eu sabia que o impacto era iminente, olhei pelo retrovisor, e de repente, o carro tinha desaparecido. Olhei pela janela do passageiro, para a frente, mas ele não estava em lugar nenhum. O carro simplesmente sumiu. Todos no carro ficaram murmurando, tentando entender o que tinha acontecido e confirmar se todos tinham visto a mesma coisa. E sim, todos confirmaram. Em um momento, havia um carro nos perseguindo, provavelmente com a intenção de nos matar, pelo que sabíamos, e num piscar de olhos, quando estava prestes a nos alcançar, ele desapareceu. Na viagem de volta, garantimos que houvesse bastante luz do dia antes de sair, e nunca fiquei tão feliz em chegar à civilização na minha vida. Acho que todos no carro ficaram um pouco traumatizados.